No programa de hoje, você vai conhecer a história de Daniel Pio. Ele coordena a Renovação Carismática Católica na Arquidiocese de Belo Horizonte. Veja como foi o caminho de fé percorrido por Daniel. Meu nome é Daniel Pio e hoje eu estou presidente do Conselho da Renovação Carismática Católica na Arquidiocese de Belo Horizonte. Tenho 47 anos, sou casado com a Deise, pai de 3 filhos, Daniel, Tomás e o Gabriel. Minha infância foi uma infância muito sofrida. Volta de 7, 8 anos, meu pai teve um AVC e aí minha mãe teve que se desdobrar com os cuidados com meu pai, né? E aí, passado pouco tempo, meu pai veio a falecer e mamãe, que era dona de casa, teve que sair para trabalhar. E aí ficamos eu e 2 irmãs em casa. E aí com muita luta, muito sofrimento. A partir do falecimento do meu pai, mamãe teve que sair para trabalhar, né, com todo esse sofrimento, e eu ficava mais na rua do que em casa, porque durante o dia eu estava na rua, né, com más companhias e aprendendo tudo na rua, né. Mamãe trabalhava o dia inteiro, chegava em casa tarde, cansada, e eu na rua. Então, assim, muito jovem, eu já bebia, já havia experimentado fumar cigarro, né, com aquelas coisas todas daquela época de juventude que não era bom. Nesse período, Deus me deu uma graça, que era um sonho que eu tinha, de entrar para o Exército. E aí lá no Exército havia um capelão, um tenente-coronel, já falecido hoje, e num determinado momento ele perguntou lá, porque na linguagem dele, né, do capelão, falou assim: vocês são muito encapetados, tem alguma coisa aí. Quem aqui tem primeira comunhão? Aí muitos levantaram as mãos, né? E eu ainda não tinha primeira Eucaristia, né? E aí lá no Exército eu fui fazer a primeira Eucaristia, né? Eu mais algumas pessoas, mais alguns recrutas ali, o capelão nos catequizou e no Exército eu fiz a minha primeira Eucaristia. Embora minha mãe não me incentivasse a estar na igreja, ela havia me ensinado 3 orações, né, que eu guardo muito no meu coração. Então, às vezes chegava em casa tonto, de bebida, uma oração eu sempre fazia, que era a oração do anjo da guarda, do santo anjo da guarda. Foi a oração que a mamãe me ensinou. E tanto Pai Nosso quanto a Ave Maria, eu não sabia orar como hoje, mas eu rezava essas 3 orações. Após a primeira Eucaristia, cresceu em mim uma sede, né? Eu via às vezes as pessoas evangelizando na rua, com a Bíblia. Eu tinha essa curiosidade, né, de entender algumas coisas que eu não conseguia entender, que eu não fui preparado, né, na época. E aí saí do Exército com essa sede, com essa vontade, né, vamos dizer assim, de conhecer mais da Palavra de Deus, de conhecer a igreja. Eu conheci a minha esposa, né, e aí com 22 para 23 anos nós nos casamos. Eu não queria casar na igreja, porque não via necessidade, né. E aí a minha sogra, né, que graças a Deus muito católica, Dona Jurinha, ela que bateu o pé e falou: não, vocês têm que casar na igreja, vocês vão casar na igreja, vamos levar você para conversar com o Padre Paulo. E aí nós fomos lá, conversamos e eu casei na igreja, assim, sem entender muito o sentido de casar na igreja. Nesse período foi muito sofrimento também, muitas brigas, né?
eu continuava bebendo, chegava em casa tonto e causava tristeza no coração da minha esposa, né? Os meninos foram nascendo, né? Daniel Júnior, depois veio o Tomás, e com muito sofrimento, né? Porque, embora a gente nunca brigasse na frente deles, né? Era algo que eu tinha no meu coração, que eu não queria que eles presenciassem nenhuma discussão, nenhuma briga, mas faltava Deus na nossa casa, essa era a verdade. Eu gostava muito de música, né? Sempre gostei muito de música. E por muitas vezes eu tinha uma turma que tocava um pagode, eu cantava com esse pessoal nas folgas. E aí ela falou para mim, falou, olha, tem um grupo da Carismática lá, por que você não vai? O pessoal canta muito, você gosta muito de música, vai ser bom para você. E aí, né, nesse afã dessa sede que havia no meu coração, eu falei, eu vou lá um dia. Procurei me informar e a minha sogra, que nem caminhava em renovação, ela participava do apostolado da oração, ela fez a propaganda da renovação carismática para mim. E aí eu fui num grupo de oração, há 18 anos atrás, e eu senti algo diferente. A oração era diferente, a música me agradava, que era uma música muito bem tocada, então agradava os meus ouvidos. E eu vi a palavra de Deus sendo pregada de uma forma que eu nunca havia visto antes. Isso trouxe uma transformação muito grande na minha vida. Eu já havia feito um propósito de parar de beber e esse propósito, entrando no grupo de oração, eu tive esse fortalecimento mesmo. Eu falei, não, é isso mesmo, eu não bebo mais. E aí, uma irmã da minha esposa, a Viviane, ela me emprestou uma Bíblia Ave Maria pequenininha que eu tenho até hoje aí, me deu a Bíblia. E fui me tornando ativo ali, embora não servisse no grupo de oração, no banco. E um certo dia, uma irmãzinha chamada Lurdinha, que já é falecida, Deus a tenha, esse grupo de oração é uma grande assembleia, e à época havia nessa assembleia em torno de 600, 700 pessoas no grupo de oração. E aí ela veio andando no meio do corredor central, com o microfone sem fio, e parou próximo de mim, ali na minha frente, e disse para mim assim, o Senhor quer que você cante para Ele. Aí eu olhei para ela, como assim, né? Toda essa questão dos carismas na renovação carismática que eu não entendia bem. E ela me entregou o microfone e disse para mim, o Senhor quer que você cante para Ele. E aí comecei a participar com o Ministério de Louvor ali. E aí comecei a servir, né, no movimento, na época, como ministro de louvor. Eu fui eleito coordenador do grupo de oração. Um ano e meio após esse chamado para o Ministério de Louvor, eu fui eleito coordenador do grupo de oração. E aí foi desenvolvendo toda essa questão da pregação da palavra. Eu senti um chamado muito grande de aprofundar nesse conhecimento. E eu fui fazer uma faculdade de Ciências da Religião. Durante esse período na faculdade, nesse bacharelado, eu fui eleito coordenador da forania. E aí, terminado o mandato da forania, eu voltei para o grupo de oração. A gente nunca sai do grupo, né? Volta para o grupo para servir mais no grupo efetivamente. E aí teve um novo chamado e eu fui eleito coordenador da região episcopal, Nossa Senhora Aparecida, né? A Renza, na renovação carismática. Em 2015, um novo chamado, né? As eleições para um novo formato de estatuto, que aí se tornou presidência,
E aí no final de 2015 eu fui eleito presidente da Renovação Carismática, do Conselho da Renovação Carismática Católica. Esse período termina agora, em 2017, mas eu já fui reeleito para o biênio 18-19. O filme que passa na minha cabeça é quando eu vejo minha família, vejo minha esposa, vejo os meus filhos, graças a Deus. O Júnior formou em publicidade ano passado, o Tomás formou em educação física agora, o Gabriel entra na faculdade ano que vem, com a graça de Deus. Eu percebo o que é uma família sem Deus, E onde que nós estaríamos se não fosse a misericórdia de Deus ter nos alcançado? A família é o lugar da bênção de Deus. A minha família, embora Deus não desampara ninguém, mas a minha família, olhando para trás, eu percebo assim que Deus teve misericórdia, mas nós estávamos a um ponto assim muito tênue de romper um casamento. E o que seria dos meus filhos, se não fosse essa graça de Deus ter nos alcançado? Onde era treva, hoje resplandece a luz do Senhor. Gostou do programa de hoje? Quer participar? Envie um e-mail para nós no minhahistoriadefé@tvhorizonte.com.br. Te espero no próximo programa.